Então, pessoal, sejam bem-vindos. Hoje é o frio do ciclo 2021, essa é a última apresentação de mentoria, o último daqueles que precisam cumprir com os requisitos. Acho que todo mundo cumpriu, né? Por isso a maioria da galera acabou não vindo hoje, está todo mundo viajando, todo mundo com a avó com problema lá para quebrar a canela no jiu-jitsu, essas coisas. Esse foi boa. E aí a gente, com o número que temos, fazemos como se tivéssemos todos. Porque excelência é isso, né, meu negócio? Então, rapaziada, senhoritas, né? Sejam bem-vindas e bem-vindos, senhoritos e senhores. Mais uma mentoria nossa aqui do Worktiba. Quero agradecer a presença de vocês nessa tarde de frio, chuva, e que, embora nós estejamos com essa qualidade de luz um pouquinho, parece que dá aquela... Mantenham-se bastante acordados, né? Porque nós vamos abordar um tema que eu reputo que quem não veio hoje aqui está perdendo um conteúdo de extrema relevância, porque durante esses 8 anos, 6, 8 anos que eu acompanho startups e que eu tenho acompanhado as startups em geral, de todo o ecossistema, uma das principais dores e dificuldades é para o camarada saber se vender e vender o produto. Né? E como escalar as vendas. Então, como ele consegue sair da operação, olhar para o produto como como ele vai fazer isso, como que ele consegue sair do cadeado e avançar no mercado de forma bem atraente, as vendas aconteçam, as coisas venham escalando. Para falar sobre isso, meu amigo, colega de cadeira, sabe, que é um camarada que dá aula no mercado e tem funcionado para a capacitação, palestras e mentorias. Fala Reinaldinho, que é da Reinaldinho. Fala, ele é multi-empreendedor, você viu ali na publicação, né, das questões de trabalho que ele desenvolve, ele vai falar um pouquinho. Mas do que isso, é um cara bem intencionado. Então, clara para ele que quer ensinar, colocar à disposição das pessoas. Hoje, ele é o nosso mentor convidado que vem, então, usar nessa fase que tanto importa para as empresas querem alçar o sucesso no mercado, vendendo assim seu produto, talvez quem sabe até tornando a própria empresa um produto vendável, né? Startups, coisa, vender o produto para convencer os clientes e lá na frente, se tudo isso der muito certo, quem sabe ele vende. Tudo é produto. Obrigado, Marlon. Valeu. Obrigado. Meu ombro. Ó, meu ombro. Cuidado. Pessoal, boa tarde. Tudo bem com vocês? Ó, eu ia abrir aqui, mas eu vou voltar pro meu plano. Voltar para o meu plano inicial aqui. Depois eu abro na hora certa. Achei que o Marlon ia falar mais um pouquinho. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Pô, muito obrigado por vocês estarem aqui. Para mim é uma honra poder falar sobre um assunto que eu gosto tanto e eu vivo, né, esse assunto. Não é só uma palestra de palco, mas sim, trata-se da minha jornada empreendedora. Eu vou explicar um pouquinho sobre quem é o Alan, né? A Etienne está aqui, a gente participa já de um projeto de Growth Hacking que acontece aqui no Peon Hub toda quarta-feira, semana que vem será a última, inclusive, que é um projeto de fornecer conhecimento. É um projeto gratuito, a gente não cobra nada,
E a ideia é o quê? Gerar uma transformação digital para as empresas. Então, a Etienne é uma das participantes que está aqui conosco no projeto de Growth Hack. E eu sou o Alan Reinaldin. Então, eu vou contar um pouquinho da minha jornada e por que me posicionou nesse palco hoje aqui para vocês, né? Eu estou no mercado já desde 2010, eu sou empreendedor. Eu comecei a minha carreira como empregado, CLT, comecei numa indústria de sistemas automotivos para linha pesada. Mas a minha carreira não começou nessa indústria, ela começou como estagiário, né, no SESI. Então, eu comecei a minha faculdade muito tarde, com 26 anos, eu tenho 41 anos hoje, e eu comecei a minha faculdade com 26. Então, eu demorei muito tempo para começar a gostar do estudo, né? O meu sonho era ser skatista, que é o que eu falo para todo mundo. Eu queria ser skatista profissional. Como vocês podem perceber, esse sonho não se tornou realidade, né? Senão eu estaria andando de skate e não é o meu cenário atual. Mas eu queria ser skatista profissional e eu fiquei tentando por muito tempo, até os 26 anos de idade, quando começou a bater, né, as dificuldades nas nossas costas, e aí eu precisei me mexer para arrumar emprego, para começar a ganhar dinheiro. Então, eu trabalhava como assistente financeiro numa empresa de autopeças, e eu ganhava R$890 nessa empresa. A gente trabalhava de segunda, porque todas as pessoas que trabalhavam lá, de segunda a sábado. E ainda, para piorar, o dono da empresa, ele fazia a gente assinar que voltava às 2h da tarde do almoço e tinha que voltar, na verdade, 1h12 para trabalhar. Então, o cara ganhava nas nossas costas esse tempo, né, de trabalho. E aquilo começou a me incomodar. Já nesse primeiro contato com o ambiente empresarial, eu era assistente, trabalhava igual um louco e ganhava mal. E não tinha dinheiro para nada, porque no final das contas, 800 e poucos reais não dava para muita coisa na época. E aí eu comecei a me incomodar. Falei, puxa, eu preciso mudar esse cenário. O que eu vou fazer? Comecei a procurar a faculdade. Falei, vou fazer uma faculdade. E aí resolvi fazer uma faculdade aqui na Unicuritiba. Eu fiz minha inscrição lá para curso de administração de empresas, passei no vestibular e me inscrevi na faculdade. A mensalidade custava 980. E eu ganhava 890. Tirando os descontos, tudo dava 600 e pouco. Ou seja, o dinheiro que eu ganhava não dava nem para pagar a minha mensalidade da faculdade. E aquilo começou a me incomodar, de verdade. E aí eu decidi sair da empresa. Falei, não faz sentido eu trabalhar para uma empresa que eu ganho tão pouco. E aí eu comecei a minha faculdade. Pedi a conta na empresa, comecei a sacanear com a empresa, igual o dono sacaneava com nós, eu comecei a sacanear na empresa. Sacanear no sentido de chegar atrasado, de sair mais cedo, voltar mais tarde do almoço, porque eu queria que ele me mandasse embora. Eu não queria pedir a conta, né? E aí eu comecei a sacanear nesse sentido para que o dono me mandasse embora. E foi isso que aconteceu. Ele me mandou embora, peguei um acerto, peguei o valor do acerto e paguei 4 meses da faculdade. E quando eu comecei a faculdade, eu sou um cara sedento por conhecimento, igual vocês. Eu sempre estou atrás de conhecimento. Aonde tem evento, palestra gratuita, eu estou lá, porque eu quero ter conhecimento, igual vocês. E aí, na faculdade, foi isso que eu fiz. Eu comecei a faculdade e comecei a me dedicar plenamente na faculdade. E o que aconteceu? Márcio, você diminui o volume aqui, por favor? Para não ficar esse barulho no fundo. Aí eu comecei a minha faculdade e eu ia cedo para a faculdade. A minha aula era à noite, mas eu ia cedo para ficar sugando todas as oportunidades e possibilidades que tinha dentro da universidade. Central de estágio, os eventos, os mentorias com professores, na sala de coordenação. E eu ia lá e ficava desde manhã na faculdade. E aí foi isso que aconteceu na minha vida. Eu comecei a me conectar com a instituição de ensino e arrumei um estágio. Já no primeiro mês de faculdade, eu arrumei um estágio no SESI, trabalhando 4 horas por dia, que eu ganhava R$1.300. Na outra empresa, eu trabalhava o dia inteiro, até sábado, ganhava 890. Aqui no estágio, eu trabalhava 4 horas, das 8 ao meio-dia, ganhava R$1.300. Eu falei, opa, foi a minha primeira decisão correta na vida. Falei, opa, tomei a decisão certa. Então, eu comecei a investir no estudo. E aí, me formei na faculdade e durante a faculdade, eu sempre fui um comunicador, sempre tive facilidade de falar com pessoas. Assim como eu estou falando com vocês, eu era na faculdade. E aí, uma das colegas da faculdade olhou para mim e falou, ô Alan, lá na nossa empresa a gente está precisando de um gerente para cuidar da loja. Tinha 45 funcionários, né? E eu tinha acabado de começar a faculdade, não tinha conhecimento. E ela já tinha visto um potencial em mim. Eu falei, pô, me indica. E ela me indicou, eu fui trabalhar como gerente nessa empresa, gerenciava 45 colaboradores, o nome da empresa é Taquar, o nome da empresa. Eu gerenciava a loja da Taquar, na linha verde. Tinha 45 colaboradores naquela empresa, mas eu não tinha experiência. Eu era muito novo, em primeiro lugar, e eu não tinha a experiência que eu tenho hoje, por estar aqui compartilhando com vocês.
E aí eu comecei a patinar, não conseguia fazer as coisas, porque eu não tinha conhecimento, né? O diretor da empresa me pedia relatórios que eu não sabia montar, ele pedia DRE, pedia curva ABC, eu não sabia disso ainda tinha começado a faculdade. E aí eu encarei aquele desafio e fui me evoluindo no conhecimento. E aí eu descobri também que eu não tinha perfil para ser empregado. Eu tinha um perfil para ser líder, para liderar minha própria empresa, porque eu gosto de comandar as coisas. Eu não gosto de ser comandado. E aí isso tem muito a ver no que eu vou começar falando para vocês agora. Que é um dos grandes conceitos da venda, né? Então, mas o que me faz ter essa autoridade para estar aqui falando com vocês sobre vendas, né? Jornada para escalar vendas. É porque eu já vendi empresa quebrada. Vocês já venderam empresa quebrada? Eu já quebrei, já fiquei devendo milhões. Processo, oficial de justiça, sem acesso a crédito. Cara, já me ferrei na vida, profissionalmente e financeiramente. Só que eu consegui vender essa empresa. Vou resumir para nós ir bem para o nosso objetivo. Eu consegui vender essa empresa quebrada, valorizando 90% do valor que eu tinha comprado ela. E esse foi o meu primeiro gatilho de sucesso na minha carreira empreendedora. Porque eu estava ganhando dinheiro, isso já era 2013. Eu estava ganhando dinheiro e eu tinha uma reserva de dinheiro e eu queria investir em alguma coisa. E eu comprei um lavacar, que era do lado da casa da minha mãe. Quando eu andava de skate ainda, eu ficava lavando o carro no lavacar do Hamilton para ganhar uns trocados, para comprar um shape novo, um truque, uma rodinha. E eu ficava lavando o carro lá no lavacar do Hamilton. E eu vi o Hamilton crescendo naquele lavacar, por incrível que pareça. E eu falei, pô, esse cara ganha dinheiro aqui. Ele sempre estava de carro zero, carro do ano, construindo casa. E aí, certo dia, eu estava com dinheiro, fui lá e comprei o lavacar dele. Só que eu não levei em consideração que os clientes do lavacar, quando ele saísse do lavacar, os clientes sairiam junto. Eu não levei essa possibilidade em conta. E o que aconteceu? Na previsão financeira que eu tinha, era para sobrar 5 mil de lucro. Só que quando eu entrei no empreendimento, os clientes pararam de ir lá e eu comecei, ao invés de ter lucro líquido de 5 mil reais por mês, que era a projeção orçamentária que a gente tinha feito, eu comecei a ter déficit de caixa de 15 a 17 mil reais por mês. E aí eu quebrei em 7 meses. Eu quebrei, me endividei, passei por um problemão pessoal mesmo, né? Sabe que o homem só tem 2 estados de espírito, né? Ou ele tem dinheiro ou ele não tem dinheiro. Não tem essa história de bom humor, de bom astral, né? O cara, ou você tem ou você não tem, meu amigo. Não tem essa história. Então, eu passei por essa dificuldade e consegui vender esse negócio, valorizando 90% do valor que eu tinha comprado. Então, para mim, essa foi a meu primeiro alcance do sucesso, né? Ter vendido uma empresa quebrada, valorizando ainda o valor do empreendimento. Depois, eu, em vez de voltar a mexer com consultoria, eu resolvi abrir uma distribuidora de bebidas, que inclusive é essa daqui, Deixe Fluir Distribuidora, que também é minha empresa, né? Então eu sou multiempreendedor, tenho distribuidor de bebidas, tenho empresa de consultoria, tenho uma empresa de sistema de gestão ERP, que é a Solos Informático, e tem outra empresa de consultoria que a gente criou para virar concorrente de nós mesmos, para aprender mais rápido e evoluir mais rápido. Foi isso que eu descobri recentemente. Você ser concorrente de você mesmo faz você crescer mais rápido do que você querer ficar olhando o mercado concorrente de fora. Porque você não sabe as estratégias que o seu concorrente faz. Né? Você consegue olhar a execução, mas a estratégia é difícil de você olhar, porque ele não vai te abrir esse número. Então, em 2013, eu vendi o Lavacar, em vez de voltar a mexer com consultoria, eu abri a distribuidora de bebidas, achando que eu ia ficar rico também. O empreendedor sempre tem esse desejo, né, de ganhar dinheiro e ficar rico. E eu abri a distribuidora em 2015, fiquei trabalhando com a distribuidora até 2019. Também patinando, faturando, movimentando muito dinheiro, mas o lucro que é bom nada. Eu não estava ganhando dinheiro. Eu movimentava muito dinheiro, mas eu não ganhava dinheiro. E fiquei até 2019 nessa jornada da distribuidora. E também não deu certo. Também não deu certo. O que aconteceu? Tive que tomar uma decisão. Em 2019, na distribuidora em Guaratuba, eu tinha alocado um ponto comercial para tocar uma distribuidora, naquela ilusão de que ter uma distribuidora na alta temporada, a gente vai ficar rico. Eu também acreditei nisso e tentei, não deu certo. 2019, dia 20 de março de 2019, eu tinha que devolver o empreendimento pro dono do imóvel. E aí eu fiz o fechamento financeiro, sobrou 5 mil reais de lucro. Eu trabalhei de novembro de 2018 até março de 2019, sobrou 5 mil reais de lucro. Ou seja,
trabalhei igual um louco e fui mal remunerado. Aconteceu comigo também de novo, né? Fui mal remunerado. E aí eu pensei, poxa, é melhor então eu voltar a ser empregado. Se essa é a jornada empreendedora, então é melhor eu voltar a ser empregado que eu ganho mais. Pelo menos eu vou arrumar um cargo bom, vou ganhar um salário legal. Muitas vezes é arrependedora, mas eu não me arrependi, eu sempre persisti. E aí, em 2019, eu tive que tomar uma decisão de mudar, de novo. Minha segunda decisão de mudança. E aí, voltei para Curitiba com 40 mil reais em estoque, em mercadoria da temporada, sobrou. Voltei para Curitiba com duas alternativas. Primeira, poderia beber o estoque que sobrou, poderia, morria de cirrose, né, alguns meses depois, ou venderia o estoque. E aí eu falei, decidi pela segunda opção, falei, vou vender esse estoque. Como que eu vou vender esse estoque? Vou vender online. Vou criar uma loja virtual e vou vender online. E aí, 2019, voltei para Curitiba, 1º de abril de 2019, comecei a cadastrar o meu estoque na internet. Criei uma loja virtual online. Uma loja virtual online. Comecei a cadastrar produto. E aquele negócio começou a vender. Começou a vender e eu comecei a aprender muito sobre e-commerce. E os meus fornecedores, que eu tinha os grupos, começavam a ver eu divulgando o trabalho do e-commerce que eu criei. E aí os vendedores começavam a perguntar, ô meu amigo, pô, muito legal essa loja virtual que você criou aí, você consegue criar uma para mim? Quanto você me cobra? Eu falei, opa, tem um negócio aqui. E aí eu falei, é muito melhor do que eu vender produto, água mineral que custa R$1, é melhor eu vender o serviço que eu vou ganhar mais, do que vender uma água de R$1. E foi isso que eu comecei a fazer, eu comecei a identificar essa oportunidade no mercado. E aí eu mudei, eu pivotei o meu modelo de negócio. De 2019 para cá, paguei a conta das duas empresas que sobrou. Agora eu vou começar a ganhar dinheiro. Agora eu começo a ganhar dinheiro. Até então eu só estava pagando as dívidas que ficaram. Então essa é um pouquinho da minha jornada, né? Por que eu estou aqui falando com vocês? Porque eu vivo vendas diariamente desde 2019. Eu vendo para as minhas próprias empresas e me vendo também. Então esse é o primeiro ponto que eu quero compartilhar com vocês. Que é um conhecimento top, que eu não, confesso para vocês, eu nunca vi em lugar nenhum, alguém ensinando isso sobre vendas. Eu vou compartilhar com vocês agora como que eu adapto esse modelo no meu dia a dia de vendas. Como que eu adapto esse modelo no meu dia a dia de vendas. O que eu vou mostrar para vocês agora é sobre formação de padrão comportamental. É uma metodologia que eu desenvolvi também, através de um curso que eu fiz, obviamente. E deixa eu colocar aqui. Cadê o controle? Vamos colocar aqui na tela cheia. E eu aprendi que para você ter um processo de vendas acontecendo de forma escalável, primeiro de tudo, você não pode ficar pensando em produto, você tem que pensar em pessoas. E melhor, você precisa entender de pessoas. Que esse é uma grande dificuldade. As pessoas não entendem de pessoas. Elas só querem vender o produto ou o serviço. Mas, meu amigo, você entende de pessoa, de comportamento humano? E o que eu vou mostrar para vocês é sobre isso. É sobre a formação do padrão comportamental. Quando eu aprendi isso, destravou ainda mais a minha habilidade de vender. E eu vou compartilhar com vocês como é que funciona essa metodologia para mim. Bom, em primeiro lugar, você precisa entender que o ser humano, somos nós, seres humanos, nós temos 3 centros da inteligência. O ser humano tem 3 centros da inteligência. Então, nós temos o centro ativo, nós temos o centro emocional e nós temos o centro teórico, que seria o mental, no nosso caso aqui. Essa daqui é a formação do padrão comportamental. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é o fluxo de satisfação primária do ser humano. E é assim que o ser humano funciona. Com esses 3 centros da inteligência, o ativo, que são os nossos instintos, que é aquilo que vem de dentro, aquela intuição que você não sabe explicar de onde veio. Esse é o centro ativo. O centro emocional é o lado afetivo, que é o coração, que para nós vendedores é onde a venda acontece. Quando você atinge o lado emocional, você consegue vender com sucesso, porque você atingiu o lado emocional. E o terceiro centro é o teórico, é o mental, é a cabeça. Então, só que tem um detalhe, no fluxo de satisfação primária, você tem 2 caminhos para você seguir. Você tem o primeiro caminho aqui, que é a essência do ser humano, e você tem o segundo caminho aqui, que é o padrão comportamental. Esses são os 2 caminhos que nós, seres humanos, podemos seguir.
Onde que tudo começa do ser humano? Ele começa no centro ativo, que é aqui. O que o centro ativo acontece, Alan? Aqui no centro ativo nós temos 3 instintos. Nós temos um instinto sexual, nós temos um instinto social e nós temos um instinto da preservação. O sexual não é no sentido do ato sexual, é no sentido do relacionamento humano. Tem aquelas pessoas que você está conversando que sempre fica batendo em você, dando tapa nas costas, pegando em você. Então, essa pessoa, ela é do instinto sexual, que é aquela pessoa que tem relacionamento humano, que é aquela pessoa que gosta do contato com o outro. Aí nós temos o segundo, que é o social. Como o nome já diz, o social é aquela pessoa que primeiro os outros, depois eu. Sabe aquela pessoa que quer ajudar os outros, mas ela mesma não consegue sobreviver com o próprio dinheiro? Vocês conhecem gente assim, não? Aquelas pessoas que não. Qual que é a tua missão? Ajudar os outros. Mas e você? Está vivendo bem? Não. Você ganha suficientemente para morar sozinho? Não. Cara, você vive na casa dos pais, você quer ajudar os outros. Você não consegue nem se autoajudar, você quer ajudar os outros. Então, esse é o lado do instinto social. E eu não estou fazendo juízo de valor aqui, pessoal. Eu estou apresentando sobre instinto, sobre comportamento humano. É sobre pessoas. A gente precisa entender que as pessoas são assim. E aí nós temos o terceiro, que é o instinto da preservação, que é o contrário do social, né? Primeiro eu, depois os outros. Então, nós, com esses 3 instintos, é onde começa a essência do ser humano. Essa é a essência do ser humano. Qual que seria o caminho ideal aqui para vocês, para nós? É sair daqui com o instinto e vir aqui para o lado emocional. O que você, na sua essência como ser humano, ou nosso cliente ICP, nosso cliente ideal, na sua essência do ser humano, o que ele faz no lado emocional? Ou deveria fazer? Deveria reconhecer as reais necessidades. Isso que o ser humano deveria fazer no lado emocional. Quando ele sai com os seus instintos e vem para o lado emocional, que é onde ele toma a decisão de te contratar ou não, ou de me contratar ou não, o que ele deveria fazer aqui? Reconhecer as suas reais necessidades. Essa é a essência do ser humano. E aí, se você consegue fazer isso com você, em primeiro lugar, primeiro você precisa saber de você, para depois você conhecer do outro. Você, com os seus instintos, reconheceu as suas reais necessidades, o que você deveria fazer na essência do ser humano? Deveria vir aqui para o lado teórico e agir corretamente. Essa é a essência do ser humano. Você, com seus instintos, reconhece as reais necessidades e toma a decisão correta. Só que o que acontece? Aqui que acontece o problema. Na maioria das vezes, a pessoa com seus instintos, ela chega no lado emocional, daí o que ela faz? Em vez de ela reconhecer as reais necessidades, ela faz isso daqui, ó. Ela vira para o lado e desenvolve o vício de comportamento. O que é o vício de comportamento? É o padrão comportamental. Dentro desse vício de comportamento, tem uma metodologia que eu trabalho para isso, que a gente apresenta 9 padrões comportamentais. Então tem o perfeccionista, tem o prestativo, tem o bem-sucedido, tem o romântico, tem o observador, tem o questionador, tem o sonhador e tem o confrontador. E o preservacionista. São 9 padrões comportamentais que tem. E aí o que acontece? Quando a pessoa chega na hora de reconhecer a real necessidade, ela desvia para o vício de comportamento. E aí, em vez de ela tomar a decisão correta, ela desenvolve aquele olhar de fixação. Quando você vai falar com a pessoa lá, se você quiser vender, né? Aí você fala assim, e aí, vamos fechar? A pessoa, pois é, espera aí que eu vou ter que conversar com o meu sócio. Não é assim que acontece quando a gente quer vender? Espera aí, eu vou ter que falar com a minha esposa para ver o que ela acha. Não é isso que acontece quando a gente está vendendo? Então, ela está fazendo isso daqui, ó. Ela está desviando. Em vez de ela reconhecer a real necessidade, a pessoa, por não conhecer de padrão comportamental, de formação de padrão comportamental, ela acaba sendo sequestrada pelo próprio vício emocional. Isso a gente está falando de nós mesmos, tá, pessoal? Foi onde que eu aprendi isso daqui. Por que eu quebrei as empresas? Porque eu fui sequestrado pelo meu vício comportamental. Então, quando você entende de padrão de comportamento, você vai conseguir vender mais. Esse é o primeiro princípio da venda, da jornada da escalada da venda. É você entender de padrão comportamental. Por quê? Porque quando você começa a entender de padrão comportamental, você vai entender que quando você for contratar um vendedor para a sua empresa, você não pode contratar um vendedor perfeccionista. Porque esse cara não é vendedor. Essa pessoa perfeccionista, ela
não deve ser contratada para a área de vendas, ela deve ser contratada para a área administrativa financeira, menos para a área de vendas. Para a área de vendas, você tem que contratar um sonhador. Por exemplo, eu sou um sonhador dentro desse modelo de padrão comportamental. Eu sou o 7, que é o sonhador, que é uma pessoa que tem uma agilidade mental para lidar com várias coisas ao mesmo tempo. Eu sou esse cara. Por isso que o Marco falou, pô, multiempreendedor, é porque meu padrão é esse. Não é porque eu quero, é porque eu sou assim. Eu fui sequestrado pelo meu próprio vício emocional. Por isso que eu fui abrindo um monte de empresa. Porque eu fui sequestrado pelo meu vício. Só que tem um detalhe importante, que quando você sabe quais são os padrões, quais são as virtudes de cada padrão e quais são os vícios de cada padrão, você consegue neutralizar esse vício comportamental. Então, eu hoje, sabendo que eu sou 7, dentro de uma estrutura de autoconhecimento, eu sou o padrão 7, e a ideia é você entender sobre você para depois você entender do seu cliente. E quando você estiver sentado na frente do cliente, você entendendo... Tá funcionando? Mais para cá? Quando você está na frente do cliente, o que vai acontecer? O que vai acontecer quando você estiver na frente do cliente? Vai cair aqui o negócio? Quando você estiver na frente do cliente e você entender de padrão comportamental, pelo comportamento da pessoa, você sabe mais ou menos qual é o padrão dele. Então, pelo comportamento, você vai saber se aquela pessoa que você está querendo negociar é um perfeccionista, ou ele é um prestativo, ou ele é um bem-sucedido, ou ele é um romântico, ou ele é um sonhador. E aí, você sabendo disso, o que vai acontecer? Você vai direcionar a comunicação para essa pessoa. Então, se eu sei que eu estou falando com um sonhador, eu sei como eu devo tratar essa pessoa. Como que você trata um sonhador? Um vendedor que você quer contratar para a sua empresa. O vendedor, o vendedor bom, ele não é aquele que você vai falar, faz assim, assim, assado. O vendedor bom, você lança o sonho grande. Você vende o sonho grande e deixa ele entregar o resultado. Porque se você contratar um sonhador, que seria perfil ideal para a área de vendas, só que você falar para ele o que ele tem que fazer, você matou o teu vendedor. Então você entende a importância de conhecer sobre autoconhecimento, que é o princípio da escalada de vendas. Então, quando você sabe sobre autoconhecimento, vou desenhar pequeno aqui para ficar fácil para nós. Eu, por exemplo, vou falar sobre mim. Eu não posso falar sobre vocês porque eu não conheço. Mas eu posso falar sobre mim porque eu me conheço. Eu sou o 7, como eu falei. E por ser assim, eu acabo desenvolvendo o meu vício, como eu falei, que é o vício da gula. Vício da gula. E o que acontece? O gula aqui não é o vício da gula do dicionário, que é abundância por comida e bebida. Esse vício da gula aqui é o exagero pela variedade de sensações. Esse é o meu vício comportamental. Então, a pessoa me apresenta alguma coisa, o Lucas, me apresenta o software de automação de WhatsApp, pô, caramba, vamos fazer. Opa, estou sendo sequestrado pelo meu vício. Quando eu percebo isso acontecendo, isso acontece diariamente comigo. Quando eu percebo isso acontecendo, eu automaticamente sei como neutralizar esse vício em mim. Que é o quê? Eu sair do posição 7, que é o meu padrão, e me posicionar no 5, que é o outro padrão, observador aqui. Aqui é o observador, aqui é o sonhador. Aqui é o sonhador e aqui é o observador. O que acontece? Quando eu estou sendo sequestrado pelo meu vício, eu sei que eu devo me posicionar no padrão 5. E detalhe, todos nós temos os 9 padrões. Não é um ou outro, você tem os 9. Mas tem um que vai sequestrar a sua emoção, que é o fluxo de sensação primária que eu desenhei para vocês. Então, hoje, quando eu me vejo sendo sequestrado, eu me posiciono aqui e trabalho a minha virtude da análise, da ponderação, da sobriedade. Isso que eu estou querendo fazer está alinhado com o meu propósito de vida? Se a resposta é não, o que deve fazer? Não faça. Se a resposta for sim, faça. Então, dessa forma, eu consigo hoje neutralizar o meu vício comportamental. E aí, aprendendo sobre você mesmo, você terá mais autonomia e mais versatilidade para você vender melhor. Não, a gente bebe um monte. Isso daí não é o problema. Exato. Você se posicionando na virtude da sobriedade, da ponderação. Isso que está na minha frente agora. Está alinhado com o meu propósito?
Porque é isso que o cliente vai perguntar, vai pensar na hora que você estiver vendendo. Isso que você está me oferecendo está alinhado com a minha necessidade de negócio? Então, se você consegue entender sobre padrão de comportamento, você vai olhar no comportamento do seu cliente quando você estiver vendendo e você vai direcionar a comunicação adequada para o comportamento dele, não para o que você quer vender. Exato. Tem os níveis de consciência ainda, né? Que são nível 0, nível 1, nível 2. Então, com base no nível de consciência, você vai navegando no seu script comercial. Então, o primeiro conceito que eu queria trazer para vocês nesse fluxo da escalada das vendas é você entender sobre padrão comportamental. Começa por aqui. Alan, e aí, o que mais que tem depois disso? Depois disso, aí o que mais que vai ter, pessoal, para você escalar suas vendas? Aí você precisa ter estratégia. Você precisa ter estratégia para vender. Tá desligado ali, Marlon? Liga para nós aí a TV de novo, por favor. Você precisa ter estratégia para vender. E aí, Alan, como é que você faz essas estratégias aí para vender? Vamos lá, vamos compartilhar com vocês aqui. Como que a gente faz as estratégias para você vender? Eu vou mostrar para vocês uma metodologia de gestão estratégica. Vou compartilhar aí na tela. Vou mostrar para vocês aqui como que a gente trabalha a metodologia de gestão estratégica para você escalar suas vendas. Abriu aí? Tem que clicar aqui e maximizar, Marlon. Ó. Daí você clica de novo aqui, ele vai aparecer um botãozinho para você maximizar. Aqui. Isso. O que vai acontecer, pessoal? Você entendeu de padrão comportamental, agora você entende dos 9 padrões, sabe que tem vícios e virtudes comportamentais. Sabe o seu e conhece os demais para você avaliar na frente do seu cliente. Beleza, Alan. E agora, qual que é o segundo passo? Agora o segundo passo é você definir as estratégias para você vender. Porque toda pessoa, empresa que você for falar, a primeira pergunta que você vai fazer para as empresas é o quê? Se quero vender mais. Qual que é o seu objetivo? Vender mais. Não é esse o objetivo? Por isso que vocês estão aqui, né? Quero vender mais, quero escalar minhas vendas. Então, esse é um objetivo de toda empresa. A única diferença é que você quer vender mais vendendo software de automação. Ele quer vender mais vendendo consultoria de comercial. Eu quero vender mais e-commerce. Mas o processo de venda é o mesmo. O processo de venda é o mesmo. O que muda são as estratégias que você vai ter para vender mais. Por exemplo, vamos lá. Vamos dar um exemplo aqui. Ó. Esse daqui é o exemplo de um cliente. Esse é um software de gestão estratégica, que aqui a gente define o mapa estratégico. Eu defino o mapa estratégico. O que é o mapa estratégico aqui? Usando a metodologia do Balanced Scorecard. Vocês devem conhecer, ou já devem ter ouvido falar. É uma metodologia de gestão estratégica. Essa metodologia, você define objetivos estratégicos. Então, esse daqui é um mapa estratégico com os objetivos que a gente definiu para essa empresa aqui. E observe, né? Toda empresa quer aumentar o faturamento. Toda empresa quer aumentar o faturamento. Só que a questão é, o que você precisa fazer antes para aumentar o faturamento? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Qual é a tarefa predecessora ou qual é o objetivo que vem antes de você aumentar o faturamento? E aí você vai começar, então, a definir os objetivos. Por exemplo, nesse caso aqui, a gente falou que para aumentar o faturamento, você precisa o quê? Antes de pensar em aumentar o faturamento, ou seja, para de pensar em aumentar o faturamento e começa a pensar em formalizar parcerias comerciais. Como assim, Alan? Vocês são de tecnologia, certo? Alguns aqui são de tecnologia. Eu pergunto para toda empresa de tecnologia, teu sistema tem API pública para se conectar nos outros sistemas? Ela está público? Se eu entrar no site agora, no seu site agora, tem lá o link da documentação da API? Tem? Legal. Então, essa é a primeira pergunta que a gente fala. Por quê? Porque, às vezes, se você for pensar em escala por você mesmo, para você ter que vender e escalar, às vezes você vai demorar muito e não vai acontecer. Só que se você se conectar com um parceiro, esse parceiro pode gerar alavancagem para você. Isso que aconteceu comigo. Hoje eu sou especialista em e-commerce. A gente trabalha com criação de lojas virtuais na Nuvem Shop, que é a plataforma que eu trabalho.
Alan, aí as pessoas perguntam, a Nuvem Shop mudou essa vida? Não. Eu mudei a minha vida com a plataforma Nuvem Shop. Não foi a Nuvem Shop que mudou a minha vida. Não é a tecnologia que vai mudar a sua vida. Porque a tecnologia ela não é fim, ela é meio. Então, quando você consegue entender que os objetivos predecessores que devem vir antes do aumentar o faturamento ou do escalar as vendas, você vai conseguir ter mais clareza e assertividade nas suas atribuições comerciais. Então, esse é um objetivo. Alan, por que o objetivo aqui está verde e esse daqui está branco? Porque o aumentar faturamento, a empresa está medindo. É o que ela está olhando. Só que a formalização das parcerias comerciais, ela não está medindo. E é isso daqui que vai aumentar o faturamento. Não é aumentar o faturamento que você tem que olhar. Você tem que olhar no que vem antes do aumentar o faturamento. Nesse caso, a gente colocou formalizar parcerias comerciais, que está dentro de uma perspectiva de processos. Processos internos dentro da empresa. E aí a gente vai ter uma outra perspectiva que é a base da estrutura. Aqui, na verdade, esse mercado, o mercado deveria estar aqui antes, mas a gente também tem o objetivo de produzir conteúdo digital, que está dentro de uma perspectiva de mercado. Daí eu vou lá no perfil da empresa, olho, você estava falando, pô, Alan, por que você está postando, né? Isso daqui é um objetivo. Vamos mostrar o meu aqui para vocês entenderem. Tudo que eu estou mostrando para vocês, pessoal, como eu falei, não é teoria ou estudo científico, é o que eu faço para mim, em primeiro lugar. É assim que eu fiz, assim que eu mudei a minha vida. Não é o que eu estudei, é o que eu fiz para o meu negócio. É o que eu estou mostrando para vocês. Eu vou mostrar aqui, ó, meu planejamento estratégico, para vocês entenderem. Ó. Como é que eu tenho aqui meus objetivos? Ó? Então, vamos lá. Eu tenho aqui meu mapa estratégico, na perspectiva de equity, ó, perspectiva de sustentabilidade financeira, perspectiva de clientes, mercado, produto, processos, pessoas. Então, a gente está falando de aumentar faturamento. Mas, Alan, o que você faz para aumentar faturamento? O que eu faço para aumentar faturamento? Produzir conteúdo digital. Mas por que você está gravando isso daí? Para eu produzir conteúdo digital. Porque é um objetivo que está no meu mapa estratégico. Por quê? Porque eu já validei. Se eu fizer conteúdo digital, eu aumento o meu faturamento. Então, pô, o que você prefere fazer, Alan? Você prefere contratar um vendedor para ficar trazendo clientes ou você prefere produzir conteúdo digital? Eu prefiro produzir conteúdo digital. Porque aqui eu estou fazendo cliente a custo zero. É CAC zero aqui. Agora, você vai contratar um gestor comercial? Beleza, mas saiba que qual é o seu CAC? Qual é o seu CAC máximo? Você sabe o CAC? Você sabe qual é o seu LTV? São informações básicas para nós, que somos startupeiros. Isso é informação elementar. Você tem que saber qual é o CAC, qual é o seu LTV, qual é o seu ticket médio, qual é o seu ponto de equilíbrio, qual é o seu indicador de recompra. Que é uma pergunta que eu faço para toda empresa. Qual é o seu indicador de recompra? Não sei. De 100 mil que você vende no ano, quantos mil vieram de clientes que já fazem parte da base? Não sei. Mas como você não sabe se aonde o lucro da empresa está na recompra? E aí o que você fica escutando da maioria das empresas eu preciso trazer novos clientes. A pessoa está falando, não, eu preciso de novos clientes. Tá, mas e os clientes que você já tem na base? Você está fazendo o quê? Não estou fazendo nada. Então por que você está pensando em novos clientes? Se você já tem uma carteira de clientes, você não faz nada com a carteira que você tem. Você quer novos clientes? Para quê? Então faça essa pergunta. Você tem esses indicadores? Você tem esses objetivos claramente definidos? Você olha para isso todos os dias? Às vezes você fala assim, não, eu fiz o planejamento estratégico. Tem gente que ainda está fazendo o planejamento estratégico ainda. Nós já estamos em maio, a pessoa ainda está fazendo o planejamento estratégico. Meu amigo, o planejamento estratégico tem que estar pronto. O planejamento estratégico do ano subsequente tem que estar pronto 3 meses antes do final do ano. E tem gente que está em maio de 2025 que ainda está fazendo o planejamento estratégico de 2025. Então, quer dizer, acho que você está um pouco atrasado. Precisa rever isso daí. Então, esse é o primeiro passo. Segundo, objetivo, que alavanca meu faturamento aqui, meu aqui, estou falando, organizar eventos. Mas, Alan, por que você está fazendo esses eventos? Porque quando eu começo a fazer os eventos, geram oportunidades de negócio. E os eventos que a gente faz aqui, com o Growth Hacking, a Etienne está participando. Eu não ensino tudo, Etienne. Eu abro a tela de cliente que me paga 10 mil reais
E eu estou abrindo a tela aqui para os participantes, eu estou mostrando de graça. A pessoa não pagou nada, eu estou mostrando de graça. Pergunta se fez. Não fez. A maioria não fez. Fez ou não fez? A maioria não fez. Sabe por que não fez? Porque é de graça. Exato. Quando é de graça, não dá valor. Mas eu não estou fazendo para cobrar, eu estou fazendo pelo objetivo de organizar eventos. E por que está amarelo, vermelho, verde? Porque para cada objetivo eu tenho indicadores de gestão. Eu monitoro cada objetivo, eu tenho um indicador definido de gestão. Então, por que está vermelho? Porque eu não atingi a performance mínima desejada. Qual que é a performance mínima desejada? Se eu tenho uma meta de 100%, para ele ficar vermelho, eu tenho que atingir 30%. De 0 a 30% do percentual da meta, meu performance ficou vermelha. Por isso que ele está vermelho. De 30,01 a 70% da meta, meu indicador fica amarelo. De 70,01 a 100% da meta, meu indicador fica verde. Acima de 100% da meta, você superou a meta, daí fica azul. Então, você tem os... Sem focar na alavanca, que a alavanca de aumentar o faturamento, num primeiro momento, para mim, seria criar 3 novas lojas. Organizar eventos. Já gerou alavancagem do meu faturamento. Mais 70% da minha meta. E aqui tem um outro objetivo ainda, que está em branco, que não está sendo medido. Por isso que está em branco. Quando está em branco, ele está no meu planejamento estratégico, está no meu mapa, mas eu não estou medindo. E aí, Alan, como é que você faz essa medição, então? Bom, tem a matriz resumo. Aqui, cada objetivo, eu vou ter os seus indicadores. Ó. Por exemplo, para aumentar o faturamento, eu estou medindo por esses 4 indicadores aqui. Venda total, venda da Nuvem Shop, receita da Nuvem Shop e ticket médio. Com esses 4 indicadores, eu mensuro se eu estou atingindo o faturamento ou não. Esse daqui, tá vendo que tem 2 indicadores? Um amarelo e um vermelho. Na performance consolidada dos 2 indicadores, deu vermelho. Ou seja, preciso abrir um plano de ação. Por que ele fica vermelho, o objetivo? Porque ele gera um FCA. O que é o FCA, Alan? Quando o indicador não atinge a meta, eu faço essa medição mensal para o time. Quando o indicador não atinge a meta, eu abro um plano de ação. Isso é conduzir reunião da diretoria. É que eu já trabalhei em empresas grandes que tinham 12 diretores, 15 diretores. Uma dessas empresas eu era o assessor do presidente da empresa. Tinha 350 funcionários dentro da empresa, eu era o assessor do presidente da empresa, ou seja, eu trabalhava direto com o presidente. Essa empresa tinha 12 diretores. Tinha diretor financeiro, comercial, de TI, de desenvolvimento, pesquisa e desenvolvimento, marketing, gestão de pessoas. Tinham 12 diretores. Aí eles vinham para a reunião da diretoria, abriam os dashboards bonitos, lindos os dashboards. Tinha 70 indicadores lá para olhar. Essa era a reunião da diretoria. E aí eu perguntava, desses 70 indicadores que vocês têm aí, quantos estão alinhados com o planejamento estratégico da empresa? Ah, mas como assim? Não. Você está medindo esse indicador para qual objetivo? Pô, não sei. No final das contas, dos 70 que tinha, a gente fez uma varredura, sobraram 23 indicadores que eles apresentavam na reunião da diretoria, mas que não estava alinhado com o planejamento estratégico da empresa. Ou seja, eles estavam medindo, não sabe para quê. Estava medindo. Não eram linkados, não estava alinhado com a estratégia. Não estava alinhado com a estratégia da empresa. E aí, o que acontece? Você não bate as metas, não vende o que deveria vender e assim por diante. Então, quando você tem... Esse daqui é a segunda etapa da jornada para a escalada das vendas. É você ter estratégia para você vender mais. Você precisa ter estratégia. Todo mundo quer vender mais, mas eu pergunto, quais são as estratégias para você vender mais? Ah, não sei. Ah, nunca parei para pensar nisso. Então, estratégia para você vender mais, para nós. Criar um sistema de partnership. Vocês têm empresa, já criaram um sistema de partnership de vocês? Fazer os colaboradores de vocês virarem sócios da empresa. Já fizeram isso ou não? Eu já fiz também. Com 2 empresas já. Que eu abri para virar meu próprio concorrente de mim mesmo. Uma empresa eu já vendi, eu abri em 2023 e vendi o ano passado, em 2024. Eu abri a empresa,
essa empresa de e-commerce, eu desenvolvi um modelo de negócio. Eu implementei um modelo de negócio. Esse modelo de negócio que eu tenho na Reinaldinho hoje, eu posso abrir em várias empresas. Eu posso abrir 10 empresas com esse mesmo modelo de negócio que eu tenho, para virar meu próprio concorrente. E eu fiz isso. Daí eu chamei o Breno para virar meu sócio. O Marlon conheceu, virou meu sócio, implementamos o modelo de negócio, fiz a empresa faturar 20 mil por mês, falei, agora está na hora de você tocar ela sozinho, Breno. Porque ele queria me passar trabalho. Falei, pô, já tinha aberto a empresa, implementei o modelo de negócio, ainda o cara queria que eu trabalhasse na empresa. Falei, não, daí você está de brincadeira. Aí não dá. Porque daí eu já tenho minhas atribuições, eu não vou parar de fazer o que eu estou fazendo aqui para cuidar de mais uma empresa, não tenho condições. Eu falei assim, mas vamos fazer o seguinte, Breno. Cara, você trabalha na Whirlpool. Ele já era um consultor alto lá dentro da Whirlpool. Ganhava 12, 13 mil por mês. Eu falei, vamos fazer o seguinte, Breno. Peça a conta da empresa e trabalha para você mesmo na empresa. E aí você compra a minha parte da empresa. Eu tinha 50%, igual ele. Eu vendi a minha parte da empresa e ele tocou sozinho. Hoje ele trabalha só na empresa dele. E a empresa está crescendo mais rápido que eu. Você vê, o meu trabalho funciona. Meu trabalho funciona. A empresa está crescendo mais rápido que eu. A minha empresa está desde 2010 no mercado. A empresa que a gente abriu em 2023, ele está crescendo mais rápido que eu. Por quê? Porque eu aprendi o modelo de negócio. Só que eu economizei anos de erros. Porque eu estou errando desde 2010. Então, já errei uma empresa com Lavacar, já errei a segunda, com a distribuidora, já errei com a minha própria empresa de consultoria. E aí, o que aconteceu? Quando a gente abriu a terceira empresa, agora o modelo está redondo. Agora eu não cometi mais os erros. E aí vendemos a empresa. Aí abrimos uma outra empresa por causa de eventos. Por causa de eventos, pessoal. Essa segunda empresa que eu abri para virar meu próprio concorrente foi num projeto da FAI, que eu ministrei uma palestra, um evento, de graça. Ninguém pagou nada para mim. Mas eu fui lá na FAI, fiz uma palestra. Conheci o coordenador do curso de administração, criei relacionamento, Marcelo Bard daqui para cá, Marcelo, me encaixa numa palestra aí para os alunos da FAI. Fiz uma palestra lá, gostaram da palestra, no final, vamos desenvolver um projeto. Apresentei um projeto de Growth Hacking para o coordenador da FAI, Marcelo Bard. Eu falei, esse projeto a gente vai rodar com os alunos aqui do curso de negócios digitais. Vamos rodar, projeto de 6 meses, igual o projeto que a gente está rodando aqui, tia. Exatamente o mesmo projeto, só que era o primeiro projeto. Aqui com vocês é o segundo já. Lá, rodei o projeto durante 6 meses. Eu fiquei com os alunos da FAI indo lá toda semana, igual a gente faz aqui, toda quarta-feira, apresenta o projeto, traz uma empresa do mercado para dentro da sala de aula, a gente digitaliza essa empresa e devolve para ela uma loja virtual profissional com um aprendizado de máquina, machine learning funcionando e métricas consolidadas. Projeto sensacional. Só que demorei anos para fazer isso, para aprender. E sabe o que aconteceu? Desses projetos, tinham 30 alunos. Dos 30 alunos, eu dividi em 10 grupos de 3, cada um. Ao final do projeto, um dos grupos, você conhece, né? O Lucas, o Augusto, da Wings Consultoria. Ao final do projeto, os piá decidiram abrir uma empresa de consultoria. Falei, pô, mas aí vocês estão de sacanagem, meu. Eu ensinei tudo para vocês, agora vocês vão virar meu concorrente. Deixa eu virar sócio dessa empresa, então. E aí a gente virou, daí eu virei sócio deles também, e aí começamos lá o trabalho. Mesma coisa, implementamos modelo de negócio, abrir modelo de negócio, abrir ecossistema de parceiro, ferramenta que eu utilizo. E agora a empresa está lá caminhando, com as próprias pernas. E eu saí dessa empresa também e estou aqui caminho agora. Então isso para mim virou um negócio agora. Abrir empresas. Por que eu coloquei aqui no meu topo do planejamento estratégico, pessoal? Conforme você está vendo aqui, comprar e vender empresas. Por que está aparecendo esse objetivo aqui? Porque eu vislumbrei isso como uma oportunidade de crescimento para mim. Comprar e vender empresas. Eu tenho uma empresa no nosso portfólio. Hoje eu tenho uma carteira de 1.209 empresas, que são nossos clientes, dentro do ecossistema de e-commerce. A plataforma que eu trabalho é a Nuvem Shop, tem 150 mil lojas na América Latina, presente em 5 países. Brasil, Argentina, México, Chile e Colômbia. Eu tenho 1.409 empresas que eu desenvolvi dentro da Nuvem Shop. Então, a gente tem uma carteira de clientes legal. Dentro dessa carteira de clientes, tem lojistas que já vendem 20, 30 mil por mês e ele não
não quer mais tocar um negócio. E aí ele quer vender o e-commerce dele. Falei, opa, eu conheço investidores, pego a oportunidade, conecto com o investidor, match, bingo. E aí eu ganho dinheiro. Aonde que eu ganho dinheiro? Formalizando parcerias comerciais. E aí eu tenho meus objetivos: desenvolver T&D, mapear e implementar os macroprocessos. Alan, como é que faz? O que eu devo fazer? Devo automatizar meu processo comercial agora? Se você já tem o processo bem definido? O processo já está rodando. Inclusive, né, o Caio está aqui, que está me ajudando nisso. Porque a gente fica em reunião o dia inteiro. Vocês devem ter visto ali, né? Até agora eu estava em reunião. Vai acabar às 5h30, tem outra reunião. Não vai nem dar para nós fazer network aqui, mas vou acabar um pouco antes, para nós trocar umas ideias. Só que a minha agenda ela é lotada, uma reunião atrás da outra. Desde as 9 fazendo reunião. Das 9 às 10, das 10 às 11, das 11 às 12. Volta uma, dá umas duas, das 2 às 3. Aí tinha uma reunião às 4 agora, reagenda para fazer a mentoria com vocês. Aí reagendei para amanhã. O cliente ficou bravo comigo. Para estar aqui com vocês. Para a gente compartilhar esse conhecimento. Então, pessoal, por que eu estou fazendo isso daqui? É porque eu gosto. É porque é a minha razão de estar aqui. A minha razão de ser é estar aqui, falando. A minha missão de vida é contribuir na formação de líderes empresariais. É para isso que eu existo na Terra. E aí eu pergunto, vocês sabem para que você existe? Você tem a sua missão claramente definida? Às vezes está lá no teu planejamento estratégico, mas daí eu pergunto, mas qual que é então? Ah, não, agora ele começa a pestanejar. Opa, não está claro. Quando eu pergunto o propósito, tem que estar na ponta da língua. Qual que é o propósito? Qual que é a sua razão de ser? Qual que é a sua visão? Me posicionar no mercado de palestras até 2025 como referência em empreendedorismo, gestão de negócios e inovação. Pô, Alan, por que você está acelerando fazer palestra agora? Porque a minha visão ela se acontece esse ano, 2025. É por isso que eu estou fazendo palestra a rodo. Porque eu estou transformando em realidade a minha visão. E é isso que você vai ter que fazer para escalar vendas. Você vai ter que transformar em realidade, primeiro a sua, depois o seu cliente. Agora, o problema é que a gente sempre quer transformar a vida do cliente, mas a sua mesmo não está organizada. É isso que tem que fazer. Alan, Caio está aqui. Por que eu chamei o Caio? Nós estamos fazendo, vou contratar o Caio junto comigo, já está contratado, está aqui, vai lá assistir lá, pega o briefing, Caio. O que a gente está fazendo? Desenvolvendo playbook comercial. Por quê? Porque eu sou um vendedor. Mas você acha que eu quero ficar vendendo pro resto da minha vida? Não. Eu preciso duplicar o meu poder de persuasão de vendas. Como que eu vou duplicar o meu poder de persuasão de vendas? Tendo um playbook comercial. Que é o que a gente está definindo agora. Então, por isso que eu estou falando disso. Por quê? Porque está dentro de um objetivo estratégico. Mapear e implementar macroprocessos. E sistema de nota, emissão de nota, isso tudo já está pronto. Isso tudo já está automatizado. Inclusive, tem uma empresa que faz isso, que é a Solos Informática, que também é uma empresa que eu tenho, que é um sistema de gestão ERP. Concorrente de Bling, Time, vários sistemas aí. Até o SAP Business One. A gente já tira empresas que usam SAP, TOTOS, vários sistemas grandes que usam o nosso. Que pagava 20, 30 mil reais para SAP às vezes. Agora paga 5. E funciona melhor. Então, pessoal, porque tem tudo mapeado, os macroprocessos. E aí, Alan, quando você tem mapeado os macroprocessos, o que vem antes disso daqui? Daí você tem que estruturar a equipe e time. Para você fazer o seu negócio decolar na escala de vendas. Hoje, por exemplo, como é que eu sou o vendedor, só que eu não fico mais atendendo o cliente. Hoje tem um botão no meu site. Se você entrar no meu site aqui, como é que faz o botão aqui? Ó? O cliente quer falar comigo. Nem falar comigo ele fala mais hoje no WhatsApp. Vai falar primeiro com a Rose antes. Por quê? A pessoa passava no meu WhatsApp, daí todo mundo queria ficar falando comigo. Não dá. Falei, vou colocar uma pessoa aqui para falar antes, que daí não ficam me querendo falar comigo, né? Nossa, se eu soubesse disso, já tinha feito isso desde 2010. Mas isso aconteceu recentemente. Então, hoje, a pessoa chega aqui, eu quero fazer, preciso desenvolver um sistema. Ok, meu amigo, entra nesse link aqui e preenche a solicitação. Isso daqui vai cair para quem? Vai cair no meu CRM, vai para o meu time de desenvolvimento, Tech Lead, vai analisar a solicitação e vai responder com o orçamento para o cliente. Automatizado. Antigamente eu que tinha que ficar fazendo isso daqui. Mas isso não gera escala.
A gente está aqui para escalar, né? Tem muita gente que vende pelo WhatsApp. Não, eu vendo muito pelo WhatsApp. Ok, meu amigo. Se eu fizer um trabalho de tráfego, que é o que a gente faz aqui, aplicando metodologia de growth, botar 500 contatos por dia no seu WhatsApp, você vai dar conta de atender? Se não tiver o software dele, não. Ele vai querer fazer o pitch. Não vou falar o nome, ficar fazendo propaganda de graça aqui. Ó, já abriu mais um objetivo aqui, ó. Falando agora com você aqui de brincadeira, me divertindo, que eu me divirto fazendo isso daqui com vocês. É porque realmente eu gosto. Eu não estou fazendo aqui em cunho comercial. Eu sou muito feliz de estar aqui com vocês. E agradeço pela presença de vocês. Agora você falou, eu já lembrei de mais um objetivo aqui que eu posso acrescentar. Já posso acrescentar mais um objetivo aqui. Que é o quê? Fazer publi. Porque uma das grandes dificuldades das empresas é aparecer na frente da câmera. Você chega para o cliente e fala, meu amigo, faz um conteúdo, faz um story. Deus me livre, vou ter que aparecer no vídeo, não gosto, não sei o quê. Eu também não. Mas o que isso importa? A gente não está aqui preocupado se você gosta ou não, meu amigo. Você precisa fazer o que precisa ser feito. Eu não estou nem aí se você gosta de fazer. Ou se você não gosta. Não vai mudar nada. Você tem que focar no que precisa ser feito. E para com esse egocentrismo. Porque isso daí é quando a pessoa não conhece o padrão comportamental. Me desculpe. A pessoa que tem bloqueio de emocional é porque está precisando de um processo de autoconhecimento. Porque não tem um processo de autoconhecimento bem definido e aplicado na sua própria vida. E aí ela deixa o ego sequestrar a emoção dela. Então, essa é a segunda etapa. Falei aqui da primeira etapa. Vocês lembram qual que é a primeira etapa ou não? Primeira etapa, né? Fluxo de satisfação primária. Segunda etapa, da escalada das vendas. Segunda etapa, BSC, Balanced Scorecard, mapa estratégico. Alan, o que mais que tem aqui? Você vai ter os seus objetivos estratégicos, você vai ter os seus indicadores estratégicos, e ao final, os objetivos que ficarem vermelhos, você vai abrir um plano de ação. Por exemplo aqui, marca não está registrada no NPI. Por quê? Porque não tem advogado atrelado no processo. Ok, vamos resolver isso então. Quais são as tarefas que tem que fazer? Que dia que começa, que dia que termina? Quem que é a pessoa responsável? E qual que é o progresso e a evolução de cada tarefa? É assim que eu faço a medição hoje em dia como empresa. E é assim que vocês têm que fazer, para escalar a venda. Você não tem que mais ficar atendendo o processo comercial. Agora eu entro no meu sistema, faço a reunião com o time, segunda, quarta e sexta. Daniel, como é que estão as solicitações? Ah, pá, tem alguma solicitação que você precisa de mim? Tem, essa daqui, tem que fazer o quê? Essa daqui você vai fazer isso, aquela outra você faz assim, responde assado, manda o valor de tanto. Eu não faço mais orçamento. Agora quem faz é o Daniel. Porque eu consegui automatizar esse processo. Então, quando você consegue automatizar o processo, você consegue gerar poder de escala no seu negócio. Então, isso é importante. E aqui é só o segundo passo. Alan, e aí? O que mais que tem aqui? Tem mais coisa ainda, não acabou. Tem a terceira etapa aqui, ó. Qual que é a terceira etapa, Alan? O que eu tenho que fazer na terceira etapa para escalar minhas vendas? Aí você vai começar a pensar numa implementação de Growth Hacking. E aí, Alan, o que funciona nessa implementação de Growth Hacking? Para eu encaminhar para o final aqui, para a gente abrir para perguntas e respostas. A gente tem uma metodologia de Growth Hacking. Alan, quem que fez essa metodologia aí? Foi você? Não. Eu costumo falar que eu sou o cara que não quer fazer mais nada. Eu assisti uma palestra do Geraldo Rufino, vocês devem conhecer, né? Ele fala que ele não faz mais nada. Eu falei, opa, eu quero ser o Geraldo Rufino. Ele não faz mais nada. Porque ele delega tudo. E aí eu lembro, sempre que eu chego nessa etapa, eu lembro de uma frase do Jack Ma, que é o dono do Alibaba. Que ele fala assim, eu não sei nada sobre muitas coisas. Ele que está falando isso e eu me identifiquei com essa frase. Eu não sei nada sobre muitas coisas. Eu contrato pessoas melhores do que eu em determinadas áreas. E o meu papel é fazer as pessoas trabalharem juntos. Esse é o verdadeiro papel do líder, nós, como dono de empresa. Então, esse projeto aqui não fui eu que fiz. Eu tenho as coisas na minha cabeça, as minhas ideias. Só que eu preciso de ajuda. Eu não consigo fazer tudo sozinho. Eu sou um bom vendedor. Se você quiser vender, é comigo. Eu vendo qualquer coisa. Né? Já vendi até empresa quebrada. Então, eu vendo. Isso eu posso te garantir.
Para quem vende empresa quebrada, meu amigo, valorizando o negócio, cara, esse cara entende de vendas. Verdade. Só que eu não entendo de muita coisa também. E aí, para fazer o projeto de growth, eu tinha as ideias, eu falei, preciso de ajuda. O que eu fiz? Peão Hub, tinha aqui um dos mentores, né? O mentor, se lembra do mentor Lício? Então, o Lício, que é um mentor aí do Peão Hub. Conheci ele aqui dentro do Peão Hub. Ô, Lício, tem um projeto que funciona assim, assim, assado, pá, e olha aqui. Falou, cara, que tesão teu projeto, só que tem oportunidade para melhorar isso, isso, isso. Falei, opa, faz uma proposta para mim, eu vou te contratar. Contratei ele para fazer uma consultoria para mim. Paguei ele, ele me ajudou a fazer esse projeto de growth aqui, ó. Fui passando as ideias. Agora eu vou mostrar para vocês agora a terceira etapa, que é a metodologia de growth. Mas tem gente que quer fazer metodologia de growth antes de conhecer sobre padrão comportamental, não entende nada sobre vício de comportamento, não sabe como neutralizar vício das outras pessoas, não tem objetivo estratégico definido, não sabe com clareza onde que quer chegar, ou da onde que está e para onde quer ir, não sabe. E aí ele quer falar de crescimento. Não dá. Não tem como você inverter a ordem, pessoal. É primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. Não é primeiro a família, depois a saúde, depois o trabalho. Não é primeiro o trabalho, depois a saúde, depois a família. Não, é primeiro a saúde, depois a família, depois o trabalho. E tem gente que quer colocar o trabalho em primeiro lugar. Não. Porque se você não está bem, não vai ter trabalho. Não vai ter perpetuidade do negócio. Então, a nossa estratégia de growth está pautada em 4 pilares. 4 pilares. Primeiro pilar, falar de aquisição de cliente. Segundo pilar, engajamento de cliente. Terceiro pilar, retenção de cliente. Quarto pilar, crescimento viral. Tem gente que quer falar de crescimento viral. Não, quero viralizar. Cara, mas como é que qual que é o seu indicador de recompra? Ah, não sei. Qual que é o seu LTV sobre CAC? Ah, não sei. Cara, você quer falar de crescimento viral? Você não sabe nem os próprios dados da sua empresa. Ou seja, você está querendo trocar a ordem. Não inverta a ordem. Segue o princípio, segue a metodologia. Primeiro aquisição, depois engajamento, depois retenção, depois crescimento viral. E Alan, por que tem esses 3 colunas aqui? Porque antes eu só vendia serviço. Eu vendia serviço para aquisição de clientes, vendia serviço para engajamento de clientes, vendia serviço para retenção de clientes. Agora não, agora eu tenho solução. Agora eu tenho metodologia. Ah, mas como é que funciona o seu serviço? Não, você não está contratando serviço, você está contratando uma metodologia. Você vai contratar um acompanhamento. Eu não é serviço que eu estou te vendendo. Tem aqui também, mas eu estou te vendendo a solução. Depois, eu posso vender produtos também. Então, antes eu monetizava só com serviço. Agora eu monetizo com soluções e com produtos. Então, essa é a minha estratégia do projeto aqui, nesse caso. E aí, Alan, quando eu entro em cada pilar, quando eu entro no pilar de aquisição de cliente, aí eu vou explodir o WBS, que é a estrutura básica do projeto. Aí eu vou explodir o WBS. O que eu vou falar dentro de aquisição de cliente? Vou falar sobre aquisição e SEO. Só aqui já deu um curso de 3 meses para nós. Só aqui nessa bolinha aqui, ó. Já dá um curso de 3 meses para nós falar sobre isso. Mas eu vou falar sobre aquisição e SEO, vou falar sobre tendência de aquisição, vou falar sobre métricas de aquisição, estratégias de aquisição, ferramentas para aquisição e desafios para aquisição. Isso só para o pilar de aquisição de cliente. Só para o primeiro pilar. E daí, Alan, o que mais que vem depois? Depois vem o segundo. Engajamento. Mesma coisa. Vou falar sobre engajamento e conversões. Vou falar sobre ferramentas de engajamento, sobre análise de comportamento, sobre... Lembra do padrão comportamental? Mas daí você vai falar sobre análise de comportamento, mas você não conhece o fluxo de satisfação primária? Você não sabe quais são os padrões que existem dentro da pessoa? Ou o seu, em primeiro lugar? Qual é o seu padrão? Ah, não sei. Então, se preocupa saber. Porque você para engajar, você precisa entender de padrão comportamental. Você vai precisar também medir o engajamento, indicadores de gestão, tendências de engajamento e retenções de usuário. Retenção de usuário. Esse é só o segundo pilar de engajamento. Depois tem o terceiro, que é a retenção, que é onde a gente vai fazer o quê? Acompanhamento após a compra. A gente vai fazer análise do comportamento. Quais páginas que o cliente acessou antes até chegar à compra?
Quanto tempo ele ficou em cada página? Qual foi a taxa de rejeição em cada página? Vocês fazem esse tipo de análise? Quais são as métricas que são relevantes para você reter esse cliente? Quais são as estratégias que você vai adotar de retenção de cliente? Que estratégia que você vai fazer? Você vai fazer um gift card? Você vai fazer um cupom de desconto? Você vai fazer um grupo VIP no WhatsApp? Então, tudo isso você vai ter que pensar para estratégia de escala de empresa. E aí vem o terceiro pilar, que é o crescimento viral, que é onde a gente vai falar aqui de influenciadores, micro e macro influenciadores. A gente vai falar aqui de creators, UGCs. Já ouviram falar de UGCs? São os creators. A diferença entre creator e UGC, influenciador e UGC. Influenciador, ele já tem o perfil populado e ele faz o conteúdo e posta e marca você. Isso é um influenciador. Tipo, Felipe Tito, por exemplo, é um influenciador, que ele já tem o público e tem o perfil. Então, você contrata ele, ele faz a publicação para você e marca você. Esse é um influenciador. E tem o UGC. O que é o UGC? O UGC é o cara que produz o conteúdo, mas não posta. Ele produz o conteúdo e manda para você postar no seu perfil. Então, esse é o UGC, que é outra estratégia de crescimento viral. Parcerias estratégicas. Quais são as parcerias estratégicas que você precisa se conectar para gerar uma rampa no seu faturamento? Para rampar o seu faturamento, duplicar, dobrar, triplicar, quadruplicar, multiplicar às vezes 10, vezes 15. E a gente tem cases aqui de empresas que passam por isso. Empresa de e-commerce que vendia R$500 por mês, 2.000 produtos no estoque. Passou pela nossa metodologia, esse mês até agora, dia 25 de abril, ele já faturou R$10.000. A empresa faturava R$500. Num mês depois de ter passado pela metodologia, ela faturou no dia 25 de abril, com Páscoa no meio, ela faturou R$10.000. Ou seja, multiplicação do faturamento de 20 vezes. É isso que a gente está falando de jornada para escalar. É multiplicar o faturamento. E detalhe, pessoal, escalar não é só número, não é só base de cliente. Você pode escalar a sua empresa no ticket médio. Você não precisa escalar necessariamente na base de usuários. Você pode escalar no ticket. Por exemplo, eu não quero ter 100.000 clientes. Não quero. Prefiro ter 1.000 me pagando um ticket que eu quero, do que eu ter uma base gigantesca me pagando merreca, e aí aquela incomodação, perturbação. Não é. Então, você pode escalar de duas formas: número de usuários e o número de receita, valor de receita. Alavancar as redes sociais faz parte do pilar de crescimento viral. Lembra lá do objetivo? Produzir conteúdo para rede social? Então, você tem que alavancar a sua rede social. Ah, mas eu não gosto de fazer. Tá tudo bem. Coloca outra pessoa para fazer no seu lugar. Mas precisa ser feito. Se é o outro, se é o ciclano, se é o beltrano, não vai mudar nada. O que importa é o número. Foi feito. Você tinha que fazer 100 stories. Você fez quantas? Ah, não fiz nenhuma. Então, não, mas é porque eu não queria. Mas não é essa a questão. A questão é o número que você tem que fazer para entregar o resultado que você quer. É isso? Quais são as inovações de marketing que você está implementando? Está aqui no Peão Hub para quê? Para ficar atento à inovação. Está lá, conversando aqui com o Selene Bot. Conheci o Lício. Agora tem o pessoal aqui do Nerd Web aqui em cima, que nós estamos atribulando. Ali do meu lado ali tem o InfoWorker. Já estamos conectando. Mexe com grande empresa, eu mexo com as pequenas. O que entra nisso? O que entra nisso? Parceria estratégica. Vai te gerar crescimento viral. Então, pessoal, esses são os pilares que eu trabalho na metodologia de Growth. Claro, para isso tem um time multidisciplinar para executar esse projeto. Tem o patrocinador do projeto, que é o cliente que contrata e paga. Tem um gestor PMO, que vai gerenciar o projeto todo. Eu tenho o especialista de Growth, que sou eu. Eu sou especialista de Growth. Mas tem o time de Growth aqui. Tem o cara que é especialista de dados. Tem o Tech Lead, que é o programador. Tem o designer de UX. Tem o líder de Growth, que vai gerenciar as estratégias principais do projeto. Tem o gestor de tráfego e tem a equipe de atendimento e suporte. Então, esse é o organograma do projeto.
E é um organograma com nível sênior, né? Aqui a gente está falando do quê? De um especialista de growth que ganha 15 mil por mês. Aqui nós estamos falando de um PMO que custa 15 mil por mês para tocar o projeto. O analista de dados é 12K. Estou falando de nível sênior, né? Nível sênior aqui. Tech Lead é 12K, 12 a 15K. Programador bom é caro. Cara, não contrate pelo preço, contrata pelo valor que ele entrega. Pela transformação. É assim que você contrata a pessoa, não é pelo preço. Ah, não, mas tá caro. Pô, mas melhor você pagar caro e ter resultado do que você pagar barato e não crescer. E assim por diante. Então, pessoal, esse daqui é o terceiro pilar. Falei para você aqui da nossa jornada. Qual que é a nossa jornada de vendas, então? A nossa jornada para escalar vendas. Primeiro passo, pessoal. Primeiro passo é você conhecer o fluxo de satisfação primária. Para que vai servir conhecer o fluxo de satisfação primária? Para finalizar agora, daí eu vou abrir para perguntas. Para que serve você conhecer o fluxo de satisfação primária? Para você encontrar a necessidade do cliente. Para isso que serve a formação do padrão comportamental, para você identificar as necessidades do cliente. Qual que é o segundo pilar aqui? BSC. Para que você vai usar o BSC? Para você apresentar os benefícios que o cliente terá ao te contratar. Então, só que o que acontece na maioria das empresas é que eles querem falar do quê? Eles querem falar do growth, do crescimento. E quando a gente fala do growth, do crescimento, você está focado no seu produto ou serviço. É aqui que a maioria das empresas está pensando. Como que eu vou vender meu produto e meu serviço? Mas não é isso que você tem que pensar. Se você está pensando na escala para growth, você tem que pensar qual é a necessidade do cliente. O que ele está precisando? O que ele precisa? Você que mexe com o WhatsApp, o que o cliente precisa? Cara, sabe o que o cliente precisa? Vou te falar. Você dá um jeito de colocar isso no teu software. E a gente vai levar cliente para você. Sabe o que o cliente precisa? Eu tenho um cliente que eu mando para ele, estava falando com ele agora há pouco, a gente mandou 38 mensagens do WhatsApp para ele. Ele gerou um pipeline de proposta de 300 mil. Ele gerou. Está lá no pipeline dele. 300 mil reais com 38 mensagens de WhatsApp que a gente mandou para ele. Daí eu perguntei para ele, dessas mensagens do WhatsApp que foram geradas para você, quantas estão dentro desse pipeline? Aí ele não sabe responder. Entendeu? Não tem rastreabilidade. Falei, mas como é que você faz? Não, é que tem uma pessoa que pega a lista de clientes que já comprou e liga, tem a outra que entra no e-mail e manda mensagem. Cara, uma zona. Entendeu? Ele não tem traqueabilidade do negócio. Então, essa é a necessidade da empresa. Se você chegar para ele lá e falar sobre o teu produto, o cara vai falar, cara, isso daí é só mais um produto. Não, cara, mas eu vou resolver o teu problema de traqueabilidade para você saber o verdadeiro ROAS das suas campanhas. E aí, gente... Exato. Então, esse daqui é a trilogia que eu faço e funcionou para mim. E eu acredito que se vocês fizerem também pode funcionar para vocês. Porque a metodologia ela é a mesma para toda empresa. O que muda é só o produto final. Cada um aqui vende serviços e produtos diferentes. Mas o processo para vender é o mesmo. É você identificar a necessidade, apresentar os benefícios que o cliente quer ouvir, não o que você acha que é, o que ele quer ouvir. E aí, te garanto, se você seguir esse fluxo aqui adequadamente, como deve ser, na íntegra, você não vai nem precisar chegar aqui, porque o cliente vai querer falar, como é que paga? Ele não vai falar, mas qual que é o produto? Ele vai falar assim, e como é que eu contrato você? Que é o nosso sonho, né? Nosso sonho é esse, né? O cliente chegar, e aí, como é que eu te pago? Ah, meu amigo, entra no link aqui e paga. Manda o Pix. Daí, essa parte é mais fácil de resolver, né? Pessoal, é isso que eu queria compartilhar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Espero que tenha gerado valor para vocês também. E agora eu fico aqui para responder as perguntas. Ó, temos aí 5 minutos para responder perguntas. Marlon, obrigado pela oportunidade, pelo convite. É uma honra. Me convide para mais, para eu transformar ainda mais em realidade a minha visão estratégica, que é... Qual que é a minha visão estratégica? Vamos ver se pegou aqui. Qual que é a minha visão estratégica? Me posicionar no mercado de palestras como referência em empreendedorismo, inovação e gestão de negócios até o ano 2025, que é um erro que acontece em muitas empresas. Ele coloca a visão, mas não coloca a data.
Visão tem data, pessoal. Visão tem data para acontecer. Não é, não, ser o melhor empresa de tecnologia da América Latina. Até quando? Tem que ter uma data para acontecer. Então, pelo jeito funcionou, gravou aí a minha visão, me ajudem a transformar em realidade, me sigam no Instagram, Rei Consultoria, estamos lá agora produzindo conteúdo e espero que tenha sido satisfatório para vocês estarem aqui. Fico agora à disposição para responder perguntas, Mara, você também. Vou sentar? Posso sentar? Não? Eles dessa para ela entender como ela vai se completa. Fala diretamente de como você pode ter medo, pode ser tímido. Você fala um negócio. Outra coisa é que o horizonte infinito são coisas diferentes. Meta olhar para frente, olhar para cima, vai ter medo. Olha ao horizonte, onde é que está, é vender coisa valiosa, claro, isso se aplica, tem suas metas de alcance. Tem a visão, estratégia, mas qual que é a tua meta de alcance? Né? Na hora do cansação, fazer atual, o atual com o interessado. Essa é a jornada que se define como você está pensando. Sai do mercado de hoje, está bem claro para você, então você está atuando, você vai fazer sua visão estratégica, qual é o tamanho do mercado, para quantas pessoas entra de novo um dos elementos de engajamento, fala das parcerias. Vamos ver aqui. Crescimento viral. É o quarto pilar aqui, ó. Fala das parcerias estratégicas. Crescimento viral. Que ajuda a dimensionar esse alcance. Você quer vender para um determinado mercado, trabalha com carinho, adianta você atrás de uma régua. Qual é a chance de uma granja que eu também próximo, então, no mesmo lugar, caminhando, será que esse cara que compra produto, lá usa uma régua, ele não compra alimentação no mesmo lugar onde você está nadando na história? Por que você tem que estar em ambientes urbanos, como aconteceu aqui com a Alan, relacionou com pessoas que ajudaram ele no processo. Então, mas eu não vou falar com aquele cara lá, que aquele cara não tem nada a ver com o meu mercado. Eu vou conversar com ele porque ele não vai me ajudar. Tese. Isso é uma convicção
horizonte está tão próximo, que é o que falou A neutralização do vício. não se neutralize neutralize todas as oportunidades que você tiver de estar em eventos, estar em atividade de network, conhecer hubs de inovação, tudo isso faz parte do processo de aprendizagem. Obviamente, ter os domésticos da palavra tem a sua casa. Coisa de novo, voltando a falar agora do áudio. Primeiro você tem que olhar para quem está dentro das suas empresas. Faz sentido para eles o que você está querendo. Tem capacidade de fazer o que espera que eles façam. Não é vergonha para ninguém de fazer, de colocar, de organizar as coisas. Faz parte do processo de enxergar o horizonte. Uma equipe organizada desse jeito. Pessoas com as capacidades que tem desse jeito, o horizonte pode ser maior ou menor. Então, isso faz parte de uma comunicação interna prévia a essa entrada de escala de organização do mercado. E são comentários que aqui, de forma muito perspicaz, né, desta metodologia, reforça algumas posições que eu tenho visto nas diversas apresentações, avaliações de pitch, avaliações de projeto. Sabe, aqui na agência, eu a avaliação do projeto na crítica técnica que faz o da tecnologia. E ali eu comecei a ver que não só o pequeno software, que já está vendendo e arrebentando no mercado, quando se fala como é que você vai sustentar, e aí acho que esse é o fechamento da minha fala, como é que você vai sustentar esse crescimento? Como você vai evidenciar isso antes? Como é que você vai fazer uma estratégia de tal forma que aquilo que você disse que vai realizar, do Curitiba Tecnopark, a empresa que ela delimite ou o projeto, a ampliação de empregos e projeção de faturamento positivo. Vai dar reflexo na economia e reflexo tributário, reduzindo o impacto na fiscal. Então, para justificar o incentivo fiscal. Isso, como é que o cara, então, chega com um projeto para mim que de 3 anos ele vai projetar aqui 1, 2, 3, vai chegar ao faturamento. E demonstrar qual é a estratégia de marketing, qual é a estratégia de presença, quais são as ferramentas tecnológicas, como é que ele vai transbordar isso no mercado, e aí no transbordamento do mercado, é essa visão que você tem que ter. O futuro, ele é estacado antes. O final do resultado do faturamento é construído antes. Não consegui chegar lá, né? Não deu certo, faltou. Faltou por quê? Quais são as causas? Você não tem rastreabilidade. Você não sabe o que você disse que ia fazer, a gente pede para ele ter meios de auditoria, de controladoria a cada tempo. Uma pesquisa para que ele revisite o projeto e veja a distância que ele disse que ia fazer. É outra coisa, saber que se dê, mesmo tudo aquilo que ele disse que ia fazer, está vinculado ao resultado que ele obteve. O faturamento fechado, quem é da contabilidade sabe, o faturamento fechado ele tem diversas origens. Pode vir de empréstimo, pode vir de investimento, pode vir de coisas, pode vir de uma série de coisas, e pode vir de vendas. Vendas do qual pode vir de vários produtos. Qual é o produto? Acho que só essa é a minha pergunta agora. Fechando essa parte da minha fala assim.
resultado, quando ela enxerga que ela está tendo um resultado X nessa, mas que às vezes ela ainda não entendeu isso. Como fazer ela entender e facilitar essa decisão para escolher o mercado, qual que está trazendo mais receita, mais retorno, tem uma recomendação para eles nesse momento? Por exemplo, temos empresas aqui que tem mais de 2, 3. Como é que ela faz para carregar um prato, outro prato, como está girando o mercado? E boa pergunta, né, Marlon? Obrigado pela pergunta. Eu acho que, pegando bem objetivamente esse tópico, é você entender qual é a jornada do cliente. Por exemplo, nós aqui, como é que eu faço para o meu negócio aqui, respondendo a sua pergunta? Deixa eu entrar aqui na loja. Eu tenho vários produtos também que eu vendo. Só que eu estruturei uma jornada com o meu cliente. Eu acho que esse é o ponto que responde essa pergunta. Qual é a jornada do seu cliente? Por exemplo, eu tenho muitos clientes que eles vêm querendo me contratar para fazer o marketing digital. Ele já chega aqui, ó. Só que essa daqui é a minha terceira etapa. Para ele estar aqui, ele precisa contratar aquelas duas antes. Senão ele não consegue nem me contratar. Eu dificultei para ele me contratar. Essa é a resposta, Marco. Você dificultar para o cliente te contratar. Às vezes o teu melhor produto, ele tem que ser o mais difícil para o cliente comprar. Tipo, eu estava falando com o Bode Brau, que estava aqui na festa. O Bode Brau, pô, tem a cerveja que é sensacional, tem as experiências, então, né? Visita a fábrica, beer train, camiseta assinada pelo Brooks e Dixon e tal. E aí eu falei, ô, Samuel, você tem que estabelecer a jornada para o seu cliente. Para o cara participar do beer train, primeiro ele tem que ter comprado 12 latão da Trooper, por exemplo. Um exemplo. Você definir a jornada, entendeu? Então, para você participar do beer train, no caso do Samuel, primeiro você tem que comprar 12 latão da Trooper, ter participado de pelo menos uma visita da fábrica e ter comprado pelo menos 3 souvenirs da loja. Aí você está apto a participar do beer train. Então, é você desenhar a jornada. Essa é a nossa jornada. O cliente chega para nós querendo contratar marketing. Eu olho para a loja dele e falo, meu amigo, você não está preparado para fazer marketing. Tem uma série de ineficiências na sua loja virtual. Primeiro eu preciso arrumar essas ineficiências para depois eu fazer o marketing. Senão você vai gastar dinheiro, vai me pagar, não vai dar resultado e depois vai ficar falando mal de mim. E eu não quero. Graças a Deus eu não estou precisando de ninguém falando mal de mim na internet. Já chega os oficiais de justiça, já. Pô, tinha um tempo que o pessoal fica perguntando, pô, mas por que você não... Não, você não sabe. O pessoal fica me perguntando, pô, por que você não começou a mostrar a tua cara antes na internet? Falei, meu amigo, quando eu abria a minha cara, vinha 3 oficiais de justiça na minha cola. Por isso que eu não podia abrir conteúdo antes. Agora eu posso, porque agora já está tudo resolvido. Graças a Deus. Mas é isso, é você desenhar a jornada. Primeiro, auditoria de e-commerce. Depois, eu vou personalizar na sua loja de acordo com a sua identidade empresarial, de acordo com o seu manual da marca. E aí sim, passou pela auditoria, passou pelo layout, agora a gente está preparado para fazer o marketing. Então essa é a resposta, é você desenhar a jornada, entender aonde você coloca cada produto do seu portfólio. Então eu tenho 3 produtos, tenho 5 produtos, eu tenho um monte de produto aqui. Se você entrar aqui, ó, qual que foi a sacada? Ah, aproveitando o gancho, qual que foi a minha sacada? O meu serviço custa R$ 9.900. Só que, Alan, é desde o começo que você vende esse valor? Não. Sabe quanto que eu comecei vendendo? Por R$ 350. Eu comecei vendendo esse serviço por R$ 350, no começo da pandemia. Eu começava lá na Marechal Floriano Peixoto, no terminal do Boqueirão, vinha até o centro andando, batendo de porta em porta, vendendo loja virtual. Ninguém queria. É por isso que eu cheguei até o centro, né? Porque bati de porta em porta, era só não, não, não. Vim parar no centro. Andei quilômetros e era só não, não, não. E eu vendia por R$ 350. Daí, no ano seguinte, pandemia, lockdown, todas aquelas empresas que eu tinha deixado o cartão começaram a me ligar. Ô, cara, você que passou oferecendo loja virtual? Sim, passei. Ah, agora eu estou precisando. Falei, agora é 1.500. Não, mas era 350. Não, 350 quando eu bati na sua porta. Agora você que precisa, agora é 1.500, meu amigo. E o cara não tinha jeito, era lockdown. Pagava. Falei, opa, agora tem que aumentar. E aí, 1.800, 2 e pouco, agora está em 9.900. Aí, qual foi a sacada que eu fiz? Falei, opa, quando eu vendo um serviço de 9.900, o cliente acha caro. E realmente é, 9.900 é caro.
né, para pagar por um serviço. Aí eu comecei a perceber o seguinte, para a pessoa que está começando é um investimento alto, né? A pessoa não tem esse recurso. E aí o que eu pensei? Falei, opa, 9.900 é caro. Mas se eu dividir em 10 serviços de 1.000, ele consegue me contratar. E foi aí que eu fiz isso daqui. Daí eu explodi o meu portfólio de produtos, ó. Por quê? Porque eu escutei o cliente. Aí o cliente falava, não, mas eu quero contratar só 20 criativos. Tá bom, deixa eu criar um produto aqui, criativo para anúncios, 20 produtos, 20 criativos. Não, mas eu só quero personalizar uma página. Tá bom, deixa eu criar um produto aqui, criar página personalizada, R$ 1.500. E foi isso que eu fiz. Então eu fui desenhando a jornada do meu cliente, porque ele não quer o pacote inteiro. Às vezes você está querendo vender o pacote inteiro. É melhor você pegar esse pacote e fracionar em 10. Daí você divide metodologia passo a passo, step by step. Passo 1, passo 2, passo 3, passo 4. Cada passo você cobra R$ 500. Hoje talvez você tenha a condição de fazer isso. Você chegou no nível que você não tem cliente. Exato. Você vai pegar a coisa quebrada e queimar a cara. Mas você limita muito, você limita muito. Aí você fala, tem que passar por essas 3 estágios. Realmente, o primeiro estágio é muito caro. A minha primeira visão foi, ele está fechando a porta aqui. Agora eu entendi porque você depois quebra isso. E você dá continuidade, né? O cliente pode pagar de uma forma mais adequada para ele e você tem aquele cliente fiel. Exato. E aí, até para ele mudar, fica mais. Exato. De uma certa forma, se amarra. A primeira estratégia toda eu não entendi. Está limitando. Hoje você pode fazer isso. Mas como muitos estão começando, eu não posso falar, não. Para vocês eu recomendaria, para quem está começando, você explodir o seu mix de produtos. Expande o seu mix de produtos em baixo ticket. E aí você vai criando cadência, né? Para você contratar o segundo, primeiro você tem que contratar o primeiro. Para você contratar o terceiro, primeiro você tem que contratar o segundo. E aí você vai criando a relação de predecessor. Mais alguma pergunta, pessoal? Boa. Show. Obrigado. Nossa dúvida é atleta. Você falou que tem especializado em e-commerce. Fazer um papo assim, nosso negócio, não agora aqui. Claro. Sim, você pode mandar um WhatsApp para nós, né? Você pega meu contato aqui, você manda um WhatsApp, vai cair para a Rose, que é a minha assessora, que cuida da minha agenda. A gente vai agendar uma reunião e vamos trocar umas ideias para você trazer a sua demanda de mercado. A primeira reunião é um diagnóstico para eu entender o que você precisa, onde que você está e para onde você quer ir, para eu saber se eu posso te ajudar ou não. Porque às vezes você vai ter uma jornada que eu não posso te ajudar, daí eu vou te falar, ó, essa jornada eu não consigo te ajudar. Então, eu primeiro preciso entender aonde você está, para onde você quer ir, e para eu saber se eu posso te ajudar ou não. Exato, vou levantar, né? Olhar, pegar seu site, entender os seus objetivos, entender o que você precisa resolver de dor para destravar o próximo nível. E aí eu vou conseguir entender se eu consigo contribuir com a sua necessidade ou não. Hoje a gente trabalha na informatização em 3 níveis hierárquicos, só para complementar a resposta. A gente está focado no segmento de e-commerce por uma questão de demanda de mercado. Por exemplo, e-commerce global hoje, no mundo, de 50% a 70% na China já é comércio eletrônico, varejo. Nos Estados Unidos é de 30% a 50%. Brasil, pós-pandemia, a gente está em 11%. Então, a perspectiva de movimento financeiro no e-commerce para os próximos 5 anos são 300 bilhões de reais. É muita grana. Então, a gente está dedicado nesse mercado para pegar qualquer 0 ponto percentual dessa fatia. Mas a gente trabalha informatização em 3 níveis hierárquicos. Nível estratégico, nível gerencial e o nível operacional. O e-commerce é o nível operacional. Mas você viu ali o software. Esse software aqui que eu estava mostrando é meu. Fomos nós que desenvolvemos. Esse software é nosso, a gente que desenvolveu. Esse daqui é um produto novo
que, conforme a rentabilidade da consultoria de e-commerce, gerou lucro suficiente para eu desenvolver um sistema meu. Esse eu posso falar que é meu. Fomos nós que desenvolvemos. E agora a gente está estabelecendo estratégia go-to-market para lançar esse produto para o mercado também. Então a gente pode te ajudar em vários níveis, nível estratégico, gerencial, operacional. Mas eu preciso entender a sua demanda, onde você está, para onde você quer ir, para eu saber se eu consigo de fato te ajudar mesmo. Vamos sim. Você pode entrar no meu site aqui, ó. Entra no meu site aqui pelo celular, aí pelo teu celular, daí você clica no botão do WhatsApp aqui, ó. Daí você já manda aí, olá, Alan, falei agora contigo na mentoria, quando que nós podemos agendar uma reunião? Aí a Rose já vai agendar contigo uma reunião para semana que vem. Eu que agradeço. E aí, que mais que eu posso ajudar vocês aí? Kai, manda aí. Lucas, perguntas? Não, da palestra, das áreas, né? A mentoria de BSC eu conheci quando eu era empregado dessa indústria de 350 funcionários, que eu era assessor da presidente da empresa, daí ele me pagou um curso para eu fazer lá na FDC, Dom Cabral, e aí eu fiz um curso sobre gestão estratégica com o uso do BSC. Daí eu aprendi numa planilha, aí anotei tudo, né, no papelzinho, daí eu peguei esse papel e desenvolvi o sistema. Oh, obrigado, mano. Obrigado. Valeu. Obrigado, nós vamos fazer uma foto com todo mundo aqui. Vamos. Mas assim, agora vocês têm recebido alguns contatos militarem o cumprimento daqueles elementos da parte digital do contrato que vocês firmaram lá com a gente, 4 em abril, maio. Agora está fechando abril. Para mim, vai fazer a graduação, ok, terminou o produto, não tem como fazer a graduação, está no edital, regra clara, simplicidade é a mesma, está o edital. Então, existe um mínimo de presença de horas para estar no programa, aparecimento nas mentorias e participação em atividades externas. Tá? Se não cumpriu, dependendo da justificativa, a gente pode analisar uma possível elastecimento do edital para ficar por mais um período. 12, talvez 16, cada caso. Mas para isso você precisa falar conosco. Tá? Desde o princípio, vocês assumiram todos os outros que eram estar no para incubador. A situação está em clara. Daí, tem cumprido esse requisito, mandadas as informações conforme foi pedido pelo Fernando, nós emitiremos, passaremos a edição de termos aditivos aos contratos que já foram firmados para colocar o novo período. Primeira coisa, pessoa jurídica, esse contrato com pessoa jurídica, 12 meses de permanência. Se ele cumpriu todos os requisitos, cumpriu todos os horários, ele pode justificadamente pedir mais 12 meses de permanência. Agora, a pessoa física, essa pessoa física, ela comprovar que ela gerou o CNPJ durante a permanência, ela pode ficar ou um novo CNPJ, um novo contrato com a documentação desse novo CNPJ, nova inscrição, ser aceito já residente hoje, atualmente residente. Daí, toda a documentação. Então, essa é a diferença. O que já é CNPJ
tem que justificar para poder ficar mais dúvida. Quem é CPF tem que fazer uma nova inscrição indicando que era já residente para poder estar participando do programa. Junto com a compreensão de vocês, estamos requerindo uma inscrição para novos negócios, vocês entenderem que nós temos outras empresas que têm intenção de vir para Curitiba, queiram participar do. Fale bem